Hoje nós vamos ler o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler 2 versos e depois vamos orar, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 6, diz assim na NVI: Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Só até aqui? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem dado o pão, tem dado as roupas e tem compartilhado do teu amor para conosco. Nós te agradecemos por isso. Obrigado por hoje ser o dia da nossa salvação. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado pelo teu poder. Obrigado por emprestar o teu nome, o nome de Jesus, para que nós possamos viver de maneira santa e justa. Eu peço hoje que o Senhor fale conosco, que o Senhor esclareça essa palavra para nós e que a gente possa crescer no conhecimento sobre quem Tu és. Em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve aqui a carta aos irmãos da cidade de Corinto. Essa é a segunda carta. O contexto aqui, num determinado momento, ele começa a, entre aspas, se defender ou provar que ele sente a necessidade de provar quem ele é para as pessoas, porque ele estava vivendo uma espécie de rejeição. As pessoas estavam, não necessariamente os crentes, eu vou colocar nesses termos, né? Não necessariamente os crentes, mas algumas pessoas, líderes, tinham se infiltrado naquela igreja para resistir ou falando contra a liderança de Paulo. Aí Paulo vem, pede para eles continuarem ouvindo-o e também indica Timóteo para eles, para que eles ouçam Timóteo. Aí a gente chega aqui nesse contexto, ele vai falar sobre o Senhor Deus nos guardar ainda hoje. Então ele está falando no contexto de que Deus está guardando ele, Paulo, diante dos irmãos daquela igreja, e também em um contexto onde Deus está guardando os irmãos da igreja com relação à perseguição que acontece na vida mesmo. E nós vamos usar esse texto para o nosso contexto de hoje, mês de janeiro de 2026. E nós vamos ouvir de Deus como nós podemos viver com coragem, viver de maneira destemida, viver confiando em Deus, viver uma vida diferente da vida que as pessoas que não têm Deus estão vivendo. Tá bom? Dito isso, vamos lá. Verso 1, capítulo 6. Como cooperadores de Deus, então no plural, Paulo e Timóteo, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Irmãos, vamos parar um pouco aqui, vamos pensar sobre isso. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido, né? Nós não merecíamos a salvação, o Senhor Deus nos deu a salvação em Jesus. Você já parou para pensar sobre isso, sobre você valorizar a salvação que você ganhou? Sobre você não achar que aquilo foi de graça, ou, deixa eu colocar em outros termos, você se acostuma com aquilo e passa a não valorizar da maneira correta. Por isso a palavra não deixe em vão, né? Não ache que isso é qualquer coisa. Não ache que isso é uma coisa comum. Não ache que todas as pessoas têm isso. Sabe como quando você fala com seu filho, para quem é pai e mãe, e você às vezes dá um exemplo falando: filho, valoriza isso aqui que você tem, porque não são todas as crianças do mundo que têm isso. Ou se você não quiser fazer essa comparação, porque ela não é boa, né? Mas você fala: valoriza o que você tem, porque
Isso aqui custou o suor do papai, da mamãe, isso aqui custou tempo de investimento, custou a nossa atenção, seja lá o que for. Você está chamando a atenção daquela criança para que ela valorize aquilo que ela tem todos os dias, né? Então ela acorda, vai dormir, ela tem aquele brinquedo, ou aquela cama, ou aquela casa, e no subconsciente dela, como ela já tem aquilo, no subconsciente dela aquilo é uma coisa normal. E você quer que o seu filho entenda que aquilo não é normal, que aquilo é algo especial. Se tornou normal na vida dele porque alguém pagou o preço. E porque ele tem aquilo. O fato dele ter aquilo faz com que ele ache que aquilo é normal. Mas não é normal. E isso acontece conosco e com a nossa salvação. Por isso que às vezes, e eu não falo aqui nem de mim, nem de você, mas eu falo de maneira geral, por isso que às vezes os crentes vivem essa vida mais ou menos que eles vivem, meia boca. Porque não entendem o que é a salvação a ponto de não valorizá-la. A ponto de pegar a graça de Deus como mais uma coisa. E Paulo está sendo claro e direto, dizendo, não, nas palavras dele, nessa versão, ele diz, não recebam em vão a graça de Deus. Uma vez que eu insisto com vocês, para vocês não receberem em vão, ou seja, o contrário para que vocês valorizem a graça, a salvação, eu pergunto a vocês, você sabe como valorizar? Não é só ficar, imagina que se fosse um objeto, tá bom? Se fosse essa Bíblia. Não é só pegar a Bíblia e guardar e falar, vou guardar aqui no cofre, vou proteger, porque é uma coisa especial para mim. Não é sobre isso. Em Deus, valorizar algo, ser grato por algo, é você conseguir usufruir, usar, colocar em prática aquilo para o que, você coloca em prática aquele objeto que Deus te deu na função certa para fazer a coisa certa. Então, para Deus, você valorizar algo que Ele te deu, é você usar aquilo da maneira correta no lugar correto, não é você guardar aquilo. Vide a parábola dos talentos. Deus ele não te deu amor para você guardar, Ele te deu amor para você usar o amor no lugar certo, na hora certa. Entre aspas, não é possível fazer isso aqui que eu vou falar, mas no imaginário das pessoas é possível. Então as pessoas dividem amor com justiça, achando que onde tem justiça não tem amor e onde tem amor não tem justiça. Isso não existe, mas como isso está no imaginário das pessoas, eu vou explicar nesses termos. Deus te deu amor para você usar no lugar certo. Ele não te deu amor para você, na hora de corrigir o seu filho com a justiça, você fala, não, Deus me deu amor, eu vou usar o amor aqui. Não, aí estaria errado. Você valoriza algo que Deus te deu quando você usa aquilo no lugar certo, do jeito certo. Então, nesse exemplo que eu estou dando para você, Deus te deu amor e é para você usar o amor no lugar certo. Onde não é para usar o amor, você não usa. Você usa o outro presente que Deus te deu, que seria a justiça no caso, o castigo, o que quer que seja. Deus ele não vai usar o amor com você se você precisar de juízo. Embora eu devo dizer, como um estudante, como uma pessoa que ama a Bíblia, a teologia, que quando Deus aplica o juízo em você, isso é amor também. Isso tem que ficar claro. Quem já estudou comigo sabe disso. Deus não é uma soma de várias partes onde quando ele usa o amor com você, ele não está usando a justiça e vice-versa. Ele é um todo. E onde ele aplica a justiça tem amor e onde ele aplica o amor tem justiça também. Tá, mas eu quero que você entenda o seguinte, Deus ele não vai agir com amor com você, o que você acha que é amor, no lugar onde ele deveria agir com cajado, no seu imaginário humano. E o contrário também. No lugar que ele deveria agir com amor, no seu imaginário, ele não vai agir com o cajado, ele vai agir com amor. Então, as coisas certas nos lugares certos. Quando você faz isso, você está valorizando aquilo que Deus te deu. Como você faz isso com a sua salvação? Como você faz isso com a graça que Deus te deu?
como você valoriza a graça? Colocando em prática tudo que a salvação que Jesus conquistou na cruz por você pode te oferecer. Então, em uma frase, o apóstolo Paulo está dizendo uma série de coisas. Vamos lá. O que a gente precisa ir respondendo algumas perguntas para terminar a primeira. Qual é a primeira? Como valorizar a salvação que Deus me deu? O que você recebeu junto com a sua salvação? No pacote da salvação. O que veio? Veio você ser perdoado. Veio você estar justificado diante de Deus. Veio você ir morar com Jesus. Mas veio você ter o Espírito Santo em você. Tendo o Espírito Santo em você, você deve manifestar o fruto para mostrar Jesus para as pessoas. Tendo o Espírito Santo em você, você deve manifestar os dons para mostrar o poder de Jesus para as pessoas. Então você valoriza a sua salvação quando você, entendendo que ganhou esse presente de Deus, você passa a agir através dessa salvação para com as pessoas. Resumindo, você passa a viver, a ser uma cópia de Jesus. Quando você não valoriza a salvação, a graça, quando ela passa a ser só mais uma coisa na sua vida, você vive uma vida humana, uma vida normal. É como se fosse uma pessoa normal que agora foi salva. Isso não existe no reino de Deus, mas isso é o que nós chamamos de religioso. É o crente morno. Ele é uma pessoa normal que um dia entregou a vida para Jesus na cabeça dele, né? Na cabeça dele. Essa pessoa não está valorizando a graça. Ela usou a graça quando foi necessário para ela, que era no momento dela ser salva da morte, da eterna, e morar com Jesus. Ela usou a graça. Na medida que aquilo foi resolvido na vida dela, falaram para ela que é isso, ela, pronto, guardou a graça ali e ela vive agora a vida dela normal. Supostamente ela vive uma vida normal de uma pessoa que quando morrer vai para o céu. Não é isso. Não é isso. Esse é o problema do evangelicalismo que cresce no mundo. Incha, mas não cresce em qualidade. Como nós sabemos disso? Fato. Os números demonstram isso. A gente cresce em números, mas não cresce em graça, em milagres, em poder de Deus, em manifestações gloriosas. Quando na leitura fria, se está crescendo o número de crentes, era para crescer a atuação do Espírito Santo na terra. Claro que, e louvado seja Deus por isso, a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, que foi fundada lá em Atos 2, 2000 anos atrás, ela continua firme e forte, reluzente, alva, com as vestes brilhantes, demonstrando o amor de Jesus para o pobre, o oprimido, o fraco, discipulando as nações, batizando gente, cuidando dos irmãos que precisam de cuidado. Essa igreja existe. Louvado seja Deus por isso. Essa igreja existe dentro da instituição evangélica mundial. Essa igreja, essa porção existe dentro das quatro paredes. Não é todo mundo que está dentro das quatro paredes que é noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Quem valoriza a graça. Quem valoriza a graça? Quem usa a graça no dia a dia, não quem guardou a graça. Como eu uso a graça no dia a dia? Eu pego tudo que a graça me oferece e eu uso essas ferramentas. Fruto do Espírito, dons do Espírito, para falar de maneira clara. Mas daí tem mais coisa, tem dividir o que você tem com as pessoas, doar o seu tempo. A gente usa a palavra doação e generosidade para dinheiro. Mas e o seu tempo? E a sua atenção? E os seus bens materiais? E o seu carro? E a sua casa? Pois é, sobre isso. Não deveria haver
uma pessoa com fome do seu lado. Não estou falando para você resolver o problema da fome no mundo. Mas você tem que bater o pé e falar para você mesmo, olhar no espelho e falar para você mesmo, do meu lado, ninguém vai ficar com fome. Por que ninguém vai ficar com fome? Porque eu tenho comida. Se eu não tivesse comida, aí nós iríamos, nós dois, correr atrás de alguma coisa. Mas à medida que eu tenho comida e a graça de Deus me alcançou, e eu entendo que através de mim a graça vai alcançar outras pessoas, você tem que olhar no espelho e falar assim, do meu lado, ninguém vai estar com fome. Do meu lado, ninguém vai estar perdido. Por quê? Porque eu vou me esforçar ao máximo para ajudar essa pessoa. Porque um dia eu tive na posição dela. Mesmo que eu não saiba as respostas, eu vou ligar para os meus amigos que eu sei que podem saber a resposta. E isso é não tornar vã a salvação que você carrega. Porque a salvação que te alcançou precisa necessariamente alcançar o outro. O outro não pode olhar para você como uma pessoa normal que é salva. O outro precisa ver em você um salvo que vive uma vida normal. Então ele olha para você, ele identifica que você é um cristão. Aliás, se ele não souber dar nome para aquilo, ele identifica que você é diferente. E ao identificar que você é diferente, a gente não sabe se ele vai se converter, isso é papel do Espírito Santo, mas ele nunca vai poder dizer que ele não foi impactado por um cristão ao longo da vida dele. Isso é utilizar a salvação. Por isso Paulo está falando para os irmãos, não recebam em vão a graça de Deus, valorizem a graça. Vivam de maneira a colocar em prática a salvação que você recebeu. Pois ele diz, Deus, porque ele fala assim, não receba em vão a graça que Deus te deu. Pois ele diz, Deus diz, aonde? Em Isaías. O que Deus falou? Abre aspas. Eu, Deus, ouvi você no tempo favorável. Eu, Deus, o socorri no dia da salvação. Aí Paulo vai aplicar isso, porque o Paulo está meio que pregando aqui. Ele cita Isaías, agora ele vai aplicar. Paulo falando, digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Presta atenção no que Paulo está falando. Irmãos, valorizem a salvação que Deus te deu, porque Deus falou o seguinte lá em Isaías, eu o ouvi no tempo favorável, favorável. Eu o socorri no dia da salvação, 2, salvação. Então, irmãos, da mesma maneira que Deus falou isso lá em Isaías, eu, Paulo, digo a vocês, hoje é o tempo favorável e hoje é o dia da salvação. Então, me acompanha aí. Deus não muda. Hoje é o dia favorável para você. Na linguagem do mundo, hoje é o seu dia de sorte. Por quê? Porque Deus está te olhando. Não existe sorte entre nós. Isso é só uma expressão que o povo usa lá fora. O que existe para nós? A bênção do Senhor. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu melhor dia. Hoje é o dia favorável para você ouvir essa mensagem. Eu não sei o que você está vivendo aí. Mas hoje é o dia favorável. Por quê? Porque Deus está te olhando. Não tome isso em vão. Ou seja, valorize isso. Deus está te visitando hoje. Pedro, eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir nada. Deus não tem obrigação em fazer você senti-lo. Ele tem a obrigação de gerar fé no seu coração, à medida que você pede. Ele gera fé no seu coração para você acreditar nisso que eu estou falando, porque eu estou lendo o texto bíblico. Hoje é um dia favorável a você. Aí você para agora o que você está fazendo e fala, Senhor Deus, em nome de Jesus, coloca fé no meu coração para eu entender o que é este dia favorável para mim, porque as coisas não estão indo bem. Eu tenho chorado, angustiado à noite, eu tenho dormido preocupado, eu tenho ido trabalhar e fazer compra no mercado preocupado com a minha situação imigratória para quem está nos Estados Unidos. Eu estou preocupado com a questão na Venezuela, eu estou preocupado com o Irã, eu não me esqueci da Ucrânia. Senhor Deus, o meu filho está doente. Senhor Deus, eu não consegui vaga na escola. Senhor Deus, o aluguel está atrasado.
Senhor Deus, as contas estão vindo mais alto, parece que o salário está diminuindo, mas eu ganho o mesmo salário, não consigo mais pagar a conta do mês e vivo do mesmo tamanho, porque a inflação está subindo. Apresenta a sua causa a Deus e aí fala, Senhor, eu creio na tua palavra que hoje é o meu dia favorável. Eu creio, eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que o Senhor está no barco comigo passando por essa tempestade, mas eu não percebo. Eu não consigo me acalmar. Eu não consigo colocar fé nisso. Abre o seu coração para Deus. Abre o seu coração para Deus. Faça uma oração sincera. Apresente-se diante de Deus de forma honesta. Porque assim, até para isso, você vai precisar de tempo, você vai precisar parar um pouco, pensar, olhar para dentro, dar nome para as coisas, perceber se você está com medo, perceber se você está angustiado, perceber se esse medo é medo de ser preso mesmo, pego, ou se é medo de ir embora, são duas coisas diferentes, ou se é medo de deixar o seu filho que é cidadão. E aí você começa a dar nome para as coisas. E aí Deus vai acalmando o seu coração. Não, eu vou cuidar disso. Disso aqui eu cuido, disso aqui você tem que entregar. Isso aqui é sobre você, isso aqui é sobre mim. Você começa a dar nome para as coisas. Por quê? Porque hoje é o dia favorável. Hoje é um dia que Deus está te olhando. Pastor, mas existe o dia que Deus não está olhando? Não, por isso, todo dia você pode ler esse texto. Só que, irmãos, o que veio antes desse texto? Não torne vã a graça que eu te dei. Deus falando. Então, hoje é o seu dia favorável? Sim. O evangelho gira ao seu redor? Não. Só se tornou o dia favorável para você depois que você entendeu a salvação que você carrega. Uma vez que você valoriza a salvação e a graça e você vive como Jesus, você começa a entregar para as pessoas, você divide com as pessoas a graça e a salvação que você tem, aí o seu dia se torna favorável. Não é uma troca, é uma sequência de acontecimentos. Não vai ter dia favorável, não vai descansar em meio à guerra, sabendo que por mais que os mísseis caiam na minha cabeça, hoje é um dia favorável, nunca vai chegar nessa conclusão uma pessoa que não valoriza a salvação. Por isso Deus está ensinando a gente. O apóstolo Paulo, um gênio, sem medida, ele consegue explicar coisas muito, muito profundas com pouquíssimas palavras, poder de síntese tremendo. Ele está pegando a gente pela mão e falando, irmãos, existe um descanso. O Paulo está falando, Paulo, eu vivo esse descanso. Não adianta vocês me perseguirem, irmão. Vocês estão me perseguindo achando que eu estou lutando por essas coisas que vocês desejam. Eu não estou lutando por essas coisas. Aí na sequência, no versículo 3, 4, 5, 6, 7, ele vai falar assim, é aquele texto clássico que ele fala, eu já sofri isso, eu já sofri aquilo, eu já tive muito, eu já tive pouco, eu já fui preso, eu já fui ouvido por muita gente, eu já preguei para um carcereiro. Eu não estou nem aí para nada. Por quê? Porque a graça me alcançou. Eu vivo de outra maneira. Isso eu estou falando, Paulo está falando. Uma vez que a graça me alcançou e eu vivo de outra maneira, o meu dia é favorável. Vocês estão me perseguindo, vocês estão perseguindo o Timóteo, mas essa é uma guerra que vocês vão guerrear sozinhos, contra vocês mesmos. Vocês vão se matar e eu vou ficar no meu dia favorável. Presta atenção. Não é que Paulo não sente a perseguição, não é que você não vai sentir o problema que está acontecendo lá fora. Eu sei que você está sentindo, porque eu estou sentindo também. Eu sinto a economia mudar. Eu sinto a dor dos meus amigos aqui no país que eu vivo. Eu sinto a dor dos meus amigos venezuelanos. Eu sinto a dor dos crentes iranianos que estão sendo agora perseguidos, porque as autoridades estão aproveitando a ocasião dos protestos para pegar mais os crentes ainda. Eu sinto a dor da igreja da Nigéria que está sendo sufocada. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, irmãos. Só que eu não posso
tornar vã a minha salvação. Eu não posso me desesperar. O desespero é uma fuga para as pessoas que não conhecem Deus. Para as pessoas que conhecem Deus, o dia é favorável. E isso não é escapismo, isso não é o ópio, como diz o Nietzsche, o filósofo Nietzsche, dizendo que a religião ela deixa a gente embriagado a ponto de você não ver o mundo. É o contrário, eu estou olhando para o que está acontecendo, eu estou sentindo o que está acontecendo. Isso tem me bagunçado as ideias, tem machucado o meu corpo físico, mas eu escolhi entender que o dia é favorável no Senhor. Ele está cuidando de tudo. Então, Senhor Deus, quem eu sou na tempestade? Eu sou o que está gritando de medo dentro do barco, eu sou o que está se afogando do lado de fora. Essa figura não tem no texto bíblico, né? Mas eu sou aquele que está fora do barco? Não, eu estou no barco. Ufa, graças a Deus, estou no barco. Eu sou os que estão gritando, eu sou o que fui te acordar, que tem fé e foi te acordar, eu sou o que está andando sobre as águas, eu sou o que já está afundando nas águas após andar. Senhor, me fala, me mostra. Quais são os meus ídolos? Qual é a guerra que está acontecendo no meu coração que eu não consigo valorizar a minha salvação? Eu ainda preciso ser salvo por outras coisas. Faça essa oração a Deus. Senhor Deus, onde eu tenho colocado a esperança da minha salvação? Salvação, biblicamente dizendo, é uma palavra que engloba salvação espiritual, salvação humana, que seria você ter o seu problema resolvido, salvo. Então pode ser o pagamento de uma dívida, pode ser uma doença, cura é salvação também. E libertação, espiritual é salvação também. Biblicamente dizendo, tem textos bíblicos que a pessoa foi curada e o texto diz, e a salvação chegou para aquela pessoa. Não está falando necessariamente que a pessoa aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Está dizendo que naquele momento o problema que ela tinha foi resolvido. Você tem várias áreas da sua vida que precisam ser salvas. Então, me acompanhe no exemplo. Pode ser o relacionamento com seu filho ou com seu pai. Pode ser o seu casamento. Pode ser uma dívida. Pode ser a sua situação imigratória. Pode ser uma doença. Pode ser uma doença de uma pessoa que você ama muito. Pode ser um problema de uma outra pessoa que está te machucando bastante. O problema está te machucando. Pode ser questões geopolíticas que você fica pensando nisso e você está triste. Pode ser questões de perseguição da igreja. Você tem uma pessoa em um lugar que está sendo perseguida. Vários lugares. Várias questões da sua vida que precisam ser salvas. Onde você tem colocado para essas questões todas, qual é a resposta a elas? Onde está a sua esperança para essas questões, cada uma delas? Por isso, o apóstolo Paulo fala, preste atenção na sua salvação. Se eu achar que Jesus morreu por mim só para eu ir para o céu, eu estou machucando Jesus Cristo, porque não foi isso que ele fez. Ele falou para a mulher pega em adultério, né, naquele caso, vai e não peques mais, ou seja, é sobre a vida aqui. Resolve o seu problema. Para o gadareno ele falou, vai e conta para as pessoas o que aconteceu com você. Ele fazia isso direto com as pessoas que ele curava, ele falava, vai e conta, vai lá no templo, oferece sacrifício e diz o que aconteceu com você. A sua salvação colocou sobre você uma responsabilidade, que é de dividir essa salvação com as pessoas. Mas é também você entender dentro de você que essa salvação engloba todo você. Não é só vida após a morte. Engloba todo você. E para quem você tem orado? Você tem orado por Deus banco, por Deus empréstimo, por Deus dinheiro, por Deus cartão de crédito, por Deus médico, por Deus remédio, por Deus isso aqui, por Deus aquilo ali? Ou você tem orado por Deus dos exércitos? O grande eu sou de Israel. É isso que está englobando, é tudo isso que essa frase que diz, não torne vã a sua salvação, ela quer dizer isso, né? Tudo isso aqui que eu falei antes. Então não torne vã a sua salvação, por que não? Porque hoje é o dia hoje é o dia favorável do Senhor. Hoje é um dia favorável para você e eu volto naquele ponto. Deus está te olhando. Deus tem visto o seu sofrimento, Deus tem visto a sua luta, Deus tem visto as suas orações, Deus tem mandado o anjo enxugar as suas lágrimas.
Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está vendo. O ponto é, você sabe que Deus está vendo ou você espera que Deus esteja vendo? Porque tem pessoas que oram como que suplicando para que Deus ouça elas. Igual aquelas pessoas, principalmente os mais jovens, que eles têm uma mania de achar que Deus é como se fosse o Deus do pica-pau, que você fica batendo, e aí uma hora ele vem, você fica cantando, 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 2 horas cantando, porque uma hora ele vem. Não, irmãos, não é isso. Isso é infantilidade. Pode ser que você ore desse jeito. A sua oração, ela pode até ser sincera, mas no seu coração, você espera que Deus te ouça. O que eu estou te falando, não, já entre na presença dele, sabendo que lá ele está. Porque Deus, além dele estar lá, além dele estar lá, ou está lá, ele está no futuro também, porque o texto, lá quando ele se apresenta a Moisés, existe uma discussão teológica se o texto é eu sou o que sou, ou se eu sou o que serei. Eu sou hoje o que eu serei amanhã, ou seja, ele está sempre no futuro. Quando você chega lá no seu quarto, você está no carro dirigindo, me ouvindo, você está planejando chegar em casa e fazer oração, ele já está lá. E ele está aí também. Porque antes de você ouvir a oração, você nem sabe, antes de você ouvir a mensagem, você nem sabia que você ia despertar a vontade de orar quando chegasse em casa. Ele já estava lá antes de você ouvir. Motivou você para ouvir. Chegou antes de você. Está motivando você agora para orar e ele já chegou lá. Não entre diante de Deus para orar como se você fosse um pedinte todo rasgado, uma pessoa pedindo a atenção de Deus. Não, Deus é o seu pai, você é filho. Você vai entrar para conversar com ele. Por isso você precisa valorizar a sua salvação, porque isso é entender o que aconteceu na cruz. Jesus morreu para que a gente fosse feito filho, adotado. Em nome de Jesus, repreende da sua vida esse espírito de orfandade. Esse espírito de mendicância que a gente precisa ficar pedindo as coisas para Deus como se ele não soubesse ou como se eu fizer direitinho ele vai me dar. Não. Você não entendeu ainda o que a salvação te deu. Hoje é um dia favorável para você, à medida que você entenda o que aconteceu na cruz e entenda o que Jesus te deu. E por fim, eu termino aqui, ele usa uma outra expressão ali, no mesmo lugar, né? 2 Coríntios capítulo 6, que ele diz: eu te socorri no dia da salvação, e o Paulo fala, agora é o dia da salvação. Então, irmãos, presta atenção. A resposta que você precisa para o seu problema já foi liberada no céu. Já foi. Para ficar mais forte, eu digo assim, a resposta que você precisa para o seu problema está sendo liberada agora sobre a sua vida. Porque hoje é o dia favorável do Senhor e hoje é o dia que você vai encontrar salvação para o seu problema. Só que você precisa entender isso. Não adianta você chegar para uma criança de 2 anos que já está ali se comunicando com você e falar, ó, eu deixei uma poupança no banco, uma conta de savings, um banco com $100 mil para você. Não adianta, ela vai continuar ali conversando com você como uma criança de 2 anos. Ela não entende o que você está fazendo por ela, mesmo você fazendo por ela. É desse jeito que algumas pessoas se relacionam com Deus. Deus está liberando sobre a vida da pessoa a resolução do problema dela, só que ela não está vendo, não está entendendo, porque ela está fascinada pela solução que ela gostaria que fosse dada àquele problema. Então, em nome de Jesus, viva com coragem. Viva com coragem. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você é um príncipe, você é filho do rei. Você precisa entender isso e viver essa identidade. Você é uma princesa. Não é para viver do jeito que você vive, não é para se entregar para quem você se entrega, homem e mulher. Não é para buscar resposta em coisas passageiras. Não é para colocar sua fé em pessoas.
Não é para colocar sua esperança em salários. Não é para colocar sua expectativa em governos. Para de viver como uma criança. Hoje é o dia da salvação. A janela do Senhor se abriu sobre a sua vida mais uma vez, a partir do momento que você está em contato com a palavra dele. Abra o seu coração. Decida crescer em 2026. Decida, fale hoje na sua oração: Senhor, tira da minha vida todos os falsos ídolos. Eu entrego ao Senhor as minhas falsas esperanças. Todas as coisas, pessoas, lugares onde coloquei a minha esperança, que eu nem sei, eu entrego para o Senhor. Leva tudo. Que as águas que saem do teu trono purifiquem a minha consciência a ponto de eu ter só um Deus sobre a minha vida e do dia favorável do Senhor me alcançar. Só que isso é entregar a vida para Jesus. Vou voltar para ficar bem claro. Você tem uma expectativa sobre a sua vida de trabalho, você vai entregar para ele, talvez não aconteça o que você quer. Você tem uma expectativa sobre o dinheiro que você quer ganhar, sobre o que você quer comprar, as roupas que você quer vestir, mas você vai entregar para ele, talvez ele não faça o que você quer. Você tem uma expectativa sobre onde você vai morar, você vai entregar para ele, talvez ele não faça o que você quer. Você tem uma expectativa sobre casar, ter filho, tal, e você tem várias expectativas, você tem uma expectativa sobre cura. Você vai entregar para ele. E ele vai ser o Deus daquilo. Não é você mais o Deus. E aí ele vai resolver do melhor jeito possível. E o melhor jeito possível não é o jeito que você deseja, é o melhor jeito possível. Isso é valorizar a salvação. Porque aí você vai viver o dia favorável do Senhor. No dia favorável do Senhor, às vezes tem tempestade, mas ela passa. E quando ela passa, eu percebo que eu vi o milagre. Eu fui um dos únicos nos seres humanos do planeta Terra inteiro a ver o milagre a presenciar o milagre de um homem andando sobre as águas. Por quê? Porque eu permaneci no dia favorável. Eu não coloquei um colete, pulei e tentei me salvar sozinho. Isso é entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é você esperar até o último momento sem tentar resolver. Não de forma passiva, de forma ativa na oração. Em nome de Jesus, repreende na sua mente aí esse espírito de então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Você precisa fazer, orar e crer. Não é não fazer nada. Deus nunca chamou um preguiçoso na Bíblia, Deus nunca chamou ninguém parado. Estava fulano dormindo enquanto Jesus passava e Jesus o chamou. Não existe isso. Um estava pescando, outro estava trabalhando na coletoria, outro estava plantando semente, o Eliseu estava cuidando dos gados, Elias passou e chamou ele. Deus não tem caso com o preguiçoso, nem com pessoas que gostam de dar desculpinha. O que eu estou ensinando você é ser ativo na salvação, não ativo na humanidade. Coloca toda a energia que você tem para resolver os seus problemas em ser cristão e deixa que Deus resolva os seus problemas. Aí você vai viver uma vida valorizando a salvação e entregando a salvação para o próximo. Aí você vai descansar no dia favorável, porque no dia favorável do Senhor, a salvação para aquele seu problema aconteceu. E aí você vai ter testemunhos para contar, para exaltar Jesus Cristo. E à medida que você vive a vida contando os testemunhos para exaltar Jesus Cristo, as pessoas vão querer andar com você e vão querer conhecer esse Jesus que salva todos os dias a mesma pessoa. Que você possa viver de forma corajosa em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.